Fala, galera. Beleza? Mais um vídeo aqui, Papo Criativo, com o meu grande mestre, né? Jorge Luiz. Prazer, mestre, estar aqui mais uma vez com você. Antes de começar o vídeo, galera, pedir para vocês ir lá no nosso YouTube, curtir o nosso canal, Educação Criativa Oficial, e também lá no Instagram, curtir a nossa página, ficar atentos a novidades e, claro, né? Sempre que possível, ativar o sininho aí para receber as nossas novidades e os lembretes sobre as nossas lives e os nossos vídeos relacionados ao Papo Criativo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre trabalho remoto e a exploração do trabalhador, né? A gente vai tirar aí, principalmente, essa falácia que o trabalho remoto, né, seria uma férias prolongada, como alguns defendem pela mídia, e o que nós sabemos que não é uma verdade, né, mestre? Grande abraço, tá? Um prazer. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Criativo da Educação Criativa. E esse tema, Magno, ele é muito importante justamente para fazer isso que você falou aí, desmistificar, né, essa utopia que falam em relação ao trabalho em casa ser um trabalho tranquilo. A gente começa avaliando os custos do trabalho em casa. Luz, internet. Você tem que fazer todo um preparo para fazer um vídeo legal, para ter luz, para ter luminosidade. A internet que você paga do teu bolso é importante. Se o trabalhador é trabalhador assalariado e tinha vale-refeição e vale-transporte, ele não vai ter mais. Aí você vai dizer, não está se deslocando. Não está se deslocando, mas tem outro fator importante na relação capital-trabalho aí. O teu tempo de casa, ele fica preso ao trabalho. Você ia trabalhar, mas você ia dentro de uma jornada pré-estabelecida. Dentro de casa, por exemplo, no nosso caso, nós, professores, a gente tem que se ater a várias ferramentas, PowerPoint, gráficos, mapas, né? Tudo isso é trabalho, que dentro de uma sala de aula normal não teria. A mesma coisa seria um outro trabalhador, um advogado, um médico, que está dando uma consulta, ele teria que ter várias ferramentas para serem usadas. Isso aí não é pago pelo patrão. O patrão ele quer que você trabalhe em casa e ainda tem esse mito utópico de que, ao trabalhar em casa, você está descansando, que é uma mentira muito grande. Você trabalha, se bobear, até mais do que você está trabalhando dentro da escola, dentro da repartição, dentro do escritório. Você não acha isso? Sobre esse tema, né, mestre? Sempre foi um sonho, né, dentro do sistema capitalista, que você controlasse o tempo de lazer, e o tempo de lazer associado ao tempo de casa, né? A exploração máxima ela seria com esse tempo de casa, porque na empresa você já está explorando. Mas vamos colocar aqui um exemplo claro, né? O WhatsApp. O WhatsApp hoje é um meio de comunicação oficial das empresas, que pelo menos até 3, 4 anos não era. E você vai receber mensagens ali, nós cansamos de receber mensagem aos domingos, com alguma informação que você tem que ler. Tá? É impossível você não ler a mensagem. Todo gestor de uma grande empresa, ele sabe que o funcionário está no WhatsApp ou está nas suas outras redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, né? E aí ele acaba sempre vendo essa mensagem. Então, esse controle que nós temos hoje, principalmente do tempo do trabalhador, isso causa um estresse, né? Um estresse coletivo. A gente vive uma sociedade do cansaço porque nós não conseguimos mais dividir. Vem cá, esse daqui vai ser o meu tempo de lazer e esse daqui vai ser o meu tempo de trabalho. Hoje isso é impossível. E desmistificando essa ideia que o trabalho remoto, né, seria uma grande férias, por exemplo, uma fala do presidente acusando que o ex-presidente da Petrobras estaria de férias há 11 meses. Hoje não. Hoje muitas atividades podem ser feitas remotamente, inclusive diminuindo o custo de aluguel, a luz que a empresa paga, o próprio custo com água dessa empresa. Então, claro que isso veio para ficar, mestre. A gente também não pode falar assim, não, o trabalho remoto, quando sair da pandemia, volta. Não, o escritório de advocacia descobriu que não precisa. Ele descobriu. Eu tenho um escritório que custa 60 mil. Eu consigo manter todos os meus empregados
nós temos diversos sistemas computacionais de automação que regulam o tempo de trabalho. Por exemplo, eu acesso o sistema, a escola sabe quando eu estou conectado, quando eu estou transmitindo a minha aula, né? No nosso caso, isso fica mais evidente, né? Quando eu estou no meu WhatsApp, essa escola também sabe e ela começa a ter essa comunicação. Então, isso é uma falácia. Dizer assim, o trabalho remoto, o trabalhador descansa. Mentira, ele não vai descansar. Ele não vai ter mais um tempo de descanso. E um detalhe, né, que a gente abordou aqui no antigo vídeo, e eu vou deixar aqui a descrição, é uma live que nós fizemos sobre o sistema de transporte. As empresas também começaram a descobrir que não ter, né, o seu empregado se deslocando no transporte, seja ele, tá, galera, coletivo ou individual, isso aumenta a nossa produtividade. Óbvio, o trânsito estressa. E se o trânsito estressa, ele diminui, né, mestre? A minha grande produtividade. E para o capital, produtividade significa maior lucro, né? É isso também que a gente precisa ficar atento, né? Ele consegue maximizar o seu lucro. Sim. Essa ideia de maximizar o lucro que é a mais importante para a análise desse nosso vídeo de hoje, né? O trabalho ele está gerando nessa estrutura remota um lucro muito grande para o empregador. Você foi feliz, Abessa, quando você deu o exemplo dos advogados e do escritório, né? O cara pode fazer uma petição de casa, né? Entrar, inclusive, dentro do TJ de casa, dentro do tribunal, ele pode fazer uma audiência de casa, né? O médico pode dar uma consulta de casa, certo? O engenheiro pode fazer um projeto, inclusive tem ferramentas aí, tipo AutoCAD, né? Para engenheiros. Isso aí. Que você consegue até compartilhar, né, os projetos hoje. Então, isso aí, na verdade, o cara, quando vai trabalhar, porque as pessoas não conseguem ver, não conseguem ter essa visão. O cara, quando ele vai trabalhar fora, ele tem 1 hora de trabalho. Dentro de casa, ele é acionado toda hora, como você falou muito bem, pelas redes sociais. E outra coisa, o cara marca uma reunião domingo, marca reunião sábado. Se fosse um trabalho comum, automaticamente ele não tinha como fazer esse tipo de reunião escalonada em dias de descanso. Então, você perdeu a tua liberdade. Sem contar, né, uma coisa muito importante, Magno, que você perde a privacidade da tua casa. Né? Eu estou vendo a tua casa. Né? Literalmente você dá espaço. É intimidade, né? De um casal. Isso. Dá abertura da tua intimidade para as pessoas. Né? Que não funciona. O cara está comprando a tua força de trabalho, ele não está comprando a tua intimidade. E dentro desse trabalho remoto, rola muito isso também, do cara controlar a tua intimidade. Né? E Sim. Eles, por exemplo, no caso específico, eu só posso falar de professor mais porque a gente é professor, né? Ele tira, inclusive, da gente a relação de convívio com o aluno, a relação de ouvir o aluno, ter o aluno participando da nossa aula, porque dentro de uma aula remota ninguém participa. Por mais extrovertido que esse aluno seja, ele não participa, ele se fecha, ele é arredio. Isso. Né? Ainda tem esse fator ainda, a história da frieza, né? Do gelo, que é esse tipo de trabalho. Você não tem o contato humano, que é fundamental. Né? Então... Não, assim, no nosso caso, né, nós observamos, principalmente como professor, o professor ele sempre trabalhou muito em casa, corrigindo prova e até mesmo montando material, estudando também. Né? Nós nunca abrimos mão de estudar. Agora, um fato, são as reuniões que nós temos, que nunca é no horário que você está na escola, porque aí você consegue ter 60 professores dentro de uma reunião remota. E só você marcar no horário que, teoricamente, todos os professores estejam na sua hora de lazer. Nós vivemos isso dentro da nossa realidade. E essa questão da intimidade, né, mestre, que você falou, por exemplo, os trabalhadores são obrigados a ligar a sua câmera, né? Isso até, mas o aluno se sente meio receoso. Só que ele não é obrigado. Há uma sugestão para ter um contato maior, mas, claro, nós entendemos também que ele não vai ligar a sua câmera porque o seu pai está passando, né, atrás, o seu irmão está brincando, ou ele está fazendo outras atividades também. Então, acho que isso tudo é muito importante.
Nós temos que pensar nisso. O trabalho remoto vai ser uma realidade, tanto pós-pandemia. Claro que algumas profissões vão sofrer mais, outras profissões vão sofrer menos. Isso é inegável. Que o trabalho remoto já era uma realidade em outros países, né? Nos países desenvolvidos, principalmente no setor de comércio e no setor de serviços, nós já tínhamos esse trabalho remoto. Então, isso vai ser uma realidade. Agora, como que nós vamos nos adaptar a essa realidade e desmistificar que o trabalhador remoto ele não está de férias? Muito pelo contrário, há uma demanda de trabalho, muitas vezes, superior à demanda como ele estaria na aula. O capitalismo ele sempre vai pensar na maximização do lucro. Se ele tivesse perdendo parcela do seu lucro, ele não instituiria o trabalho remoto. Isso é um fato, né? A gente também tem que lidar com essa realidade. Outra coisa muito boa que você falou, nessa questão que eu abordei e você complementou brilhantemente, da intimidade. Né? Os garotos, nossos alunos, vamos pegar da nossa realidade, professor, eles não têm que abrir a câmera, a gente tem, mas eu não assinei em nenhum lugar que eu trabalho contrato de imagem, de direito de imagem. Entendeu? O cara ele tem que assinar um contrato de direito de imagem. Por quê? Primeiro que o cara, cheio de hacker do jeito que é, o cara pode pegar a tua imagem. Hoje tem vários programas que o cara coloca a tua voz com outras palavras. Então, você fica exposto como professor, como advogado, como médico, todo mundo que trabalha remotamente fica exposto e não há um protecionismo em relação ao trabalhador. Principalmente, aí a gente amplia essa questão, né? A partir de 2018, que as leis trabalhistas começaram a ser flexibilizadas, começaram a mudar. E o cara acha o seguinte, qual é o discurso deles? Que, para mim, é altamente daninho, ruim. Você tem que dar graças a Deus que está trabalhando remoto, porque você podia estar demitido. O professor ele tem que abrir a câmera, o aluno não precisa. Por quê? Né? Mestre, e tem uma questão aí que você trouxe muito bem, essa questão da imagem, né? E nós vivemos uma sociedade onde hoje, por exemplo, algumas profissões elas são criminalizadas. Professor é uma que acaba sendo criminalizado. Professor vai jogar a sua ideologia dentro da sala de aula. Isso é muita mentira. Eu não consigo fazer... O professor não consegue fazer com que o aluno faça o dever de casa. Ele não vai ensinar Gramsci, não vai ensinar Marx dentro da sala de aula. Isso é uma ilusão, ele não vai ler Paulo Freire para os seus alunos. Esse é um primeiro ponto. Né? Os advogados também, criminalistas também, são bem penalizados por isso. E aí a gente tem um detalhe, a gente vive numa sociedade da vigilância. Então, nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Então, por exemplo, né, a maneira como nós observamos a nossa aula mesmo, sendo uma aula remota, né, alguns cuidados que você toma, por exemplo, com quem vai passar atrás de você, para que o vídeo não seja editado. Eu tenho um bebê pequeno, então, assim, tudo isso é muito complicado. Às vezes, o bebê está chorando, eu não posso ir lá vê-lo, e ele também não pode fazer barulho para não atrapalhar a minha aula. Então, essa relação, né, que nós temos com o nosso lar, que nós temos inúmeras atividades que ali são realizadas e o trabalho remoto, é uma situação muito complicada. E aí você fala, evidentemente, né? A própria lei trabalhista, que flexibilizou precarizando as relações de trabalho, ela também não tem uma abordagem, né? As nossas leis trabalhistas não vêm com essa abordagem sobre o trabalho remoto, por exemplo. Falta uma legislação específica do que pode, do que não pode. Vem cá, eu sou obrigado a ler mensagens depois do horário comercial, porque, né, vamos colocar aqui uma pessoa que trabalha na secretaria de uma empresa ou numa administração. Eu tenho o meu horário comercial, mas se ele manda mensagem 10 da noite, né, a nossa demanda de trabalho, como ela é muito maior, a comunicação é maior e vai escapar a esse horário comercial como nós temos. Né? Para encerrar, eu queria, da minha parte, falar de uma coisa aí que nós abordamos, muito boa, que é a questão do professor, do advogado, do médico, né? do cara do envolvimento social. Né? E vivendo no país que a gente vive hoje, que a gente sabe muito bem como é que é, os caras têm um gabinete do ódio para ficar observando o que você fala. Né? Isso. Então, veja bem, a gente é chamado, inclusive, por esse senhor que se diz presidente da República, a gente é chamado de doutrinador.
né? Uma coisa é você dar uma aula para o aluno em sala de aula e o aluno falar para o pai em casa. Outra coisa é o pai estar ouvindo o que você está falando, que o pai assiste aula também, e eu não recebo nem você pelo pai. A gente não recebe pelo pai. A gente recebe só pelo aluno. Ele paga a matrícula do aluno, não dele. Então, você está exposto à família, como também, é claro, a família está exposta, por isso que eles defendem o aluno não abrir, porque pode passar a mãe, a irmã, em trajes sumários, né? Isso pode ser constrangedor, mas o professor, eles obrigam a abrir a câmera. Né? E o professor dá aula para a família toda. O professor ele só dá aula para o filho, mas ele dá aula para a família toda. Essa questão do remoto, para mim, é muito séria. Eu queria justamente encerrar com esse assunto. Mas claro, o trabalho remoto, primeiro, ele não é férias, galera. E ele só funciona porque ele vai maximizar o lucro. Se ele não maximizasse o lucro, ele com certeza não estaria aí, sendo já uma realidade dessa revolução que a gente chama, né? Essa velha revolução 4.0. Como ele vai maximizar o lucro? Com certeza, mestre, vai ser algo que vai ficar para o pós-pandemia, seja qual ano for, beleza? Obrigadão, mestre. Tá? Obrigado, gente. Não esqueçam de apertar o sininho lá. Né? Não esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, galera, para acompanhar as nossas novidades. Grande abraço para todos. Grande abraço, mestre. Muito obrigado. Grande abraço, mestre.